Pessoal, vamos dar início então ao nosso estudo aqui. Agora seria então uma aula prática. Eu iria passar para vocês as estruturas que compõem o pescoço da parte esquelética, é claro, e finalizaria também com os músculos que compõem a face e a musculatura da mastigação. Então, continuando aqui na região do pescoço, a gente classifica como região do pescoço a região abaixo da linha nucal inferior até a região de C7, última vértebra cervical, tá? Além de ter composto aqui esse osso hioide que fica acima da laringe, tá? Então a coluna, pessoal, ela é formada ao todo aí por 33 vértebras, das quais a gente vai classificar aqui por regiões, onde a gente tem a região cervical, região torácica, em que se tem articulação com as costelas, uma região mais baixa, que é a região lombar, perdão. A região lombar contém 5 vértebras. E por último, a gente tem a região sacral e coxígea. Essas regiões aqui apresentam 5 vértebras e 4 vértebras fundidas, respectivamente. A gente pode observar que entre uma vértebra e outra existe um disco. Esse disco que é o disco intervertebral. Esse disco intervertebral ele é formado por um anel fibroso e no interior dele um disco pulposo, tá? Ele vai servir por uma série de funções e também fornece funcionalidade para a coluna, mas de maneira geral ele auxilia na movimentação de cada vértebra sobre a outra e auxilia na dissipação de energia mecânica, tá? A coluna, pessoal, ela tem curvaturas fisiológicas, das quais se inicia na cervical em um adulto que não tem nenhuma patologia, né? Então normalmente a gente vai ter uma região cervical com uma curvatura de lordose, tá? Em que a gente tem uma concavidade aqui nessa região. Então aqui seria uma lordose cervical, cifose torácica, então você tem uma convexidade aqui nessa região, lordose lombar e cifose sacroiliaca. Essas curvaturas fisiológicas elas auxiliam tanto na funcionalidade da coluna, no que diz respeito à mobilidade, quanto também na dissipação de energia. Ou seja, ela funciona como se fosse uma mola aqui. Se a coluna está retificada, né, se ela tem ausência dessas curvaturas, naturalmente vai ter uma sobrecarga em alguma das vértebras, e normalmente essa sobrecarga acontece aqui na região lombar, tá? A gente pode verificar que morfologicamente essa região aqui apresenta ser mais robusta, né, porque é a região que apresenta maior dissipação de energia mecânica, é uma região que tem mais sobrecarga, né? Por outro lado, a nossa região alvo aqui de estudo, a cervical, ela apresenta uma estrutura menos robusta, não que seja frágil, mas por ter apenas que sustentar o crânio, não precisa de uma arquitetura óssea tão robusta quanto a da lombar, tá? Bom, então vamos para a nossa análise morfológica aqui. Eu vou começar primeiro mostrando uma vértebra lombar. Essa estrutura aqui seria a estrutura de uma vértebra lombar, mas eu vou começar por ela porque a gente consegue evidenciar os acidentes ósseos de maneira clara e para ficar mais fácil o estudo de vocês, tem que ter em mente que todas as vértebras elas vão apresentar as mesmas estruturas, na maioria das vezes, nem sempre, né? Salvo engano, algumas peculiaridades. Então essas estruturas têm o mesmo nome, estão basicamente nos mesmos lugares, no entanto tem uma morfologia um pouco diferente, né? Um formato diferente, porque elas têm funções diferentes, tá? Então, a princípio a gente tem aqui uma vista lateral, essa que seria a parte anterior, e essa que seria a parte anterior e aqui a parte lateral. A vértebra nós podemos dividir em corpo vertebral, que é essa região aqui mais robusta, e o que está para trás do corpo vertebral a gente chama de arco vertebral. Veja bem,
quase todas as vértebras vão ter esse formato aqui. Então, o que a gente tem na região do arco vertebral? No arco vertebral, agora eu vou pôr aqui numa vista anterior, a gente consegue verificar esse processo aqui, que nós chamamos de processo transverso, processo articular superior. Se eu tenho um processo articular superior, logicamente, teria que ter um processo articular inferior, onde meu dedão está tocando aqui. Além disso, a gente tem um processo espinhoso, a última estrutura aqui do arco. Tá? A junção de um arco com outro forma esse processo espinhoso, e no meio do processo espinhoso, né, que seria esse ponto de junção, a gente tem essa estrutura aqui que nós chamamos de lâmina do arco. Lâmina do arco. Tá? Então, basicamente, todas as vértebras vão ter essas estruturas. O corpo vertebral, o arco vertebral. No arco vertebral, novamente, a gente vai ter processo transverso, processo articular superior e inferior. Aí, dentro do processo articular superior, no entorno dele, por dentro, a gente tem a face articular ou faceta articular, processo articular inferior ou face articular inferior por dentro, processo espinhoso e a lâmina do arco. Tá? Além de outras estruturas que eu vou evidenciar aqui para vocês. E dito isso, a gente vai para as regiões, para a região cervical, mas eu queria mostrar a diferença aqui da morfologia das vértebras, né? Vou pegar uma vértebra cervical típica. Então veja bem, ó, nessa região aqui seria cervical, 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 torácica, lombar. Vocês vão observar aqui que cada um tem uma estrutura um pouco diferente, mas todas têm, ó, processo espinhoso, a lâmina do arco, processo transverso, processo articular superior e inferior, que a gente não consegue evidenciar aqui, e o corpo vertebral. Cervical, a mesma coisa, ó, processo espinhoso, a lâmina do arco, processo articular superior, processo transverso e a região do corpo vertebral. Só que aí, na cervical, a gente vai ter algumas peculiaridades, assim como na torácica e na lombar, que não é o alvo do estudo, e aí eu vou destacar para vocês. Bem, na região cervical, como eu abordei com vocês, são, ao todo, aí, 7 vértebras, né, das quais a gente nomeia como nome do segmento, na verdade, abrevia com o nome do segmento, mais o nível que ela está. Então, por exemplo, essa aqui é uma vértebra cervical 1, portanto, nós chamamos de C1. Essa aqui é uma vértebra cervical 2, C2, e assim por diante, até chegar na região de C7. Vou até procurar uma C7 aqui, porque a vértebra C7 ela tem um aspecto parecido com a vértebra torácica, no entanto, ela ainda continua sendo uma cervical. Como é zona de transição, a vértebra ela não vira de uma hora para outra, de uma hora para outra ela não vira torácica, né? Então ela precisa começar aos poucos tendo a característica da zona de transição que ela vai ter. Então a gente já observa aqui como característica, ó, o processo espinhoso de uma C7, que é a zona de transição para torácica, e o processo espinhoso de uma vértebra cervical C6, mais ou menos, né, C6 até C2, elas apresentam essa bifurcação. A C7 pode apresentar, mas normalmente o processo dela não é bifurcado. Tá? Bom, então vamos lá. A primeira vértebra que a gente tem aqui, e aqui é uma vista anterior, é a vértebra C1, que também pode ser chamada de Atlas. Atlas porque vem da mitologia grega, onde se tem lá o personagem Atlas segurando o mundo, né? Então ele faz uma comparação aqui como sendo o Atlas segurando aqui a base do hospital. Bom, então aqui a gente tem uma vista anterior, a vista superior
Tá? Então, se você observar, ó, na vista anterior, a gente não tem a presença do corpo. Então, essa já é uma diferença da C1. Se eu não tenho o corpo, a zona que eu tenho aqui nós chamamos de arco. Então, aqui seria a região de arco anterior. Tá? Arco anterior. E apresenta também um tubérculo, né, na face anterior desse arco. Tubérculo anterior. A gente consegue evidenciar que essa estrutura que nós chamamos de massa lateral, tá? Massa lateral. Nas laterais, nós temos aqui o processo espinhoso da vértebra, tá? Então, espinhoso não, perdão, processo transverso. Então, como ele está saindo para transversal, para horizontal, processo transverso. No processo transverso, existe esse forame. Se o forame está no processo transverso, forame transversário ou forame transverso. Ó, observe que agora eu vou mudar a vista. Tá? Então a gente está numa vista posterior aqui. Tá? A gente percebe o arco anterior aqui. E temos também um arco posterior. Tá?